Ok, alunos, estamos aqui de volta e dessa vez agora trazendo para vocês a tabelinha, né? Então, olha como nós já avançamos, hein? Parece pouco, mas não é. Nessa terceira aula, né? A gente já está iniciando a terceira aula e a gente já avançou bastante. A gente já viu aqui como tratar os dados brutos. Então, chegam os dados brutos até você e aí você pega esses dados, disponibiliza em RAW, né? Você nunca mais vai esquecer RAW. Depois, a gente mostrou como calcular a amplitude, ou seja, essa distância, né? Numérica entre o menor dado observado, entre o maior dado observado e o menor dado observado. E a gente viu também que é possível pegar esses valores e agrupá-los em classes, E cada classe, obviamente, tendo as suas características peculiares, né? São grupos com características peculiares e características semelhantes. Muito bem. E aí a gente chegou na tabela. Aqui está uma tabela. Altura ou estatura, né? De 100 estudantes do sexo masculino da Universidade XYZ. Só dando aqui o crédito, essa tabela ela foi adaptada do livro do Murray R. Spiegel, né? Estatística, coleção Schaum, da McGraw-Hill do Brasil, de 1979. Então, um livro muito, muito interessante, embora ele me parece que não esteja mais sendo editado, mas há outros livros da editora de estatística muito interessantes também. A gente pode até mostrar aqui depois, se for o caso. Bom, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a altura, a estatura em centímetro, aqueles mesmos dados que nós vimos até agora, né? Tenho a estatura em centímetro, e à direita eu tenho a frequência observada, né? O número de estudantes. Então, eu tenho de 1,51 m até 1,58 m, nós temos 5 estudantes nesta situação. 5 estudantes nessa situação. De 1,59 m a 1,66 m, temos 18 estudantes. De 1,67 m a 1,74 m, nós temos 42 estudantes. A maior frequência aqui observada é de alunos dessa estatura média, o que é de se esperar, né? De 1,67 m a 1,74 m. Claro que depende muito do grupo que você está estudando. Se o estudo é feito, por exemplo, num país onde a tendência é estatura realmente baixa, as pessoas são mais baixinhas, obviamente você vai ter uma curva diferente aqui, tá? Já estou aqui introduzindo o conceito curva, que a gente vai trabalhar com isso daqui a pouquinho, para você ficar ligado. Então, aqui a gente já tem que a classe de 1,67 m a 1,74 m, ela é que teve a maior ocorrência, 42 pessoas, 42 estudantes nesse universo de 100, né? Nesse grupo de 100. E de 1,75 m ou 175 centímetros até 182 centímetros, 27 estudantes nessa situação. De 1,83 m a 1,90 m, 8 estudantes nessa situação. E o total de estudantes, a soma de estudantes, 100. Ok. Professor, qual é a importância desta tabela? Esta tabela, como todos os gráficos em estatística, a importância geral é o quê? É retratar para você, retratar para o analista, para você, um conjunto de elementos de forma rápida e de forma que permita que se faça análise em torno desses dados. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tecer análises sobre esses dados, né? A gente vai trabalhar aqui fazendo a análise desses dados. Antes disso, observe, vamos fazer uma análise da tabela, né, da tabela em si, mas agora essa primeira visualização que a gente tem, a gente vai ver pelo menos, mapear aqui a tabela e ver onde está aquilo que a gente precisa. Por exemplo,
intervalo de classe. O que é o intervalo de classe? Você já entendeu que cada um desses grupos aqui é uma classe, né? Então, eu tenho aqui a classe de alunos de 1,51 m, 1,58 m. Por favor, porque em algumas regiões do Brasil a gente chama sala de aula de classe, né? Algumas regiões na Bahia, por exemplo, meu estado, chama sala de aula de classe, tá? E como se a gente está falando de alunos aqui, você poderá confundir. Não, classe aqui seria o grupo mesmo, o grupo, esse pequeno grupo, né? Aqui. Então, essa classe de alunos de 1,51 m, 1,58 m, 5 elementos. Ok. O que é o intervalo de classe? É o período compreendido entre o menor e o maior número da classe. Então, qual é o intervalo da classe aqui? Ó, você tem de 151 a 158, o intervalo da classe aqui, tá? A gente falou de amplitude geral, que é aquele intervalo maior. Aqui a gente está falando de intervalo da classe, ok? De 151 a 158. Então, 158 menos 151, 7. Ok. Limites de classe são os valores das extremidades da classe. Então, aí você vai ter o limite inferior e o limite superior. O limite inferior é o menor valor da classe, está aqui. Nessa segunda classe aqui, de 159 centímetros a 166 centímetros, você tem o limite inferior, 159, tem o limite superior da classe, 166. Bom, isto, na verdade, é mais complicado do que parece, tá? A gente está colocando aqui de forma bem simples, mas no terceiro módulo, a gente vai voltar, na verdade, essa tabela aqui vai ser vista, ela vai ser repetida ao longo de praticamente todas as aulas. A gente vai, ao longo de todas as aulas de praticamente todas as aulas desses dois módulos, a gente vai rever essa tabela e trabalhar algumas coisinhas sobre ela. Essa tabela vai ser a base do nosso estudo da estatística descritiva. Ok. E aí, eu vou mostrar para vocês que essa questão de limite inferior, limite superior, tem alguns detalhezinhos aí que a gente vai ver depois. Por enquanto, entenda apenas o que está escrito. Vale o que está escrito. Limite inferior, 159. Limite superior, 166. Limite inferior, 167. Limite superior, 174. E assim por diante. Ok. Então, limite inferior, o menor valor da classe. Limite superior, o maior valor da classe. Amplitude do intervalo de uma classe. Já até calculei, mas vamos mostrar. É a diferença entre o limite superior da classe e o limite inferior. Lembra daquela que a gente falou que é 7? Observe. Ó, 158 menos 151, 7. Então, você subtrai, você diminui o limite superior, o limite inferior do limite superior. E aí você vai ter a amplitude da classe. Lembra que nós fizemos a amplitude total, que foi de todos os dados, depois de colocá-los em rol. Lembra? Colocamos os dados em rol, fizemos a amplitude total. A amplitude da classe, o processo é semelhante. Na amplitude da classe, nós vamos subtrair o limite inferior do limite superior. Então, o limite superior menos limite inferior vai dar a amplitude da classe, ok? Essa teoriazinha é simples, básica, mas é incrível, isso cai em prova. Já vi prova de concursos de ensino médio e até de ensino superior, onde, teoricamente, se diz, a amplitude de uma classe é a diferença entre limite superior e limite inferior. Aí você, puxa, e aí, quer dizer, algo tão simples, mas cai em prova, tá? Então, a amplitude do intervalo de uma classe é a diferença entre o limite superior e o limite inferior da classe. Ponto médio de uma classe. O que é o ponto médio de uma classe? É o valor do meio. O valor do meio. O ponto intermediário da classe, obtido através da soma do limite inferior com o superior e divisão do total por 2. A gente vai ver melhor isso aqui depois. Por enquanto, você tem que entender o seguinte. Ora, para achar o ponto médio da classe, eu acho, na verdade, a média
aritmética entre o limite inferior e o limite superior. Olha aqui, que a gente não falou em média ainda, a gente vai chegar à média, né? Mas observe, ponto médio de uma classe é o valor do meio, o ponto intermediário da classe, obtido através da soma do limite inferior com o superior e a divisão do total por 2. Então, aqui, olha, se eu quisesse o ponto médio desta classe aqui, de 175 a 182, qual o ponto médio dessa classe? O que eu vou fazer? Eu vou somar 175 mais 182 e dividir por 2. Aí eu vou achar o ponto médio aqui da classe. Por quê? O valor é obtido através da soma do limite inferior com o superior e a divisão do total por 2. Então, nós vamos calcular o ponto médio dessa classe aqui, 175 e 182. Então, eu vou abrir aqui uma tela em branco. 175, que é o limite inferior da classe, e o limite superior da classe é 182. A gente vai somar, é a média aritmética, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Vai somar e dividir pela quantidade de parcelas, né? 5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15. 5 leva 1. 1 e 1, 2 e 1, 3. Então, 5 e 2, 7. 7 e 8, 15, 5 leva 1. 1 e 1, 2 e 1, 3. 357. Aí eu pego este valor, 357, e divido por 2. Ok? Para achar o ponto médio do intervalo da classe. 3 por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Baixo 5. 15 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Para 15, 1. Baixo 7. 17 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para 17, 1. E aqui ainda dá para dividir, né? Eu posso colocar a vírgula, colocar o 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, 178 centímetros e meio. Ok? 178 centímetros e meio. É o ponto médio. É o ponto médio do intervalo dessa classe. Ok? Então, 178 centímetros e meio. O que eu fiz? Simplesmente somei limite inferior mais limite superior e dividi por 2. 178,5. Ok. Histograma de frequência. Aí a gente vai introduzir isso aqui e na próxima aula mostrar para você a questão do histograma de frequência. O que é o histograma de frequência? Tá? Nós vimos a tabela de frequência, que a gente também chama de distribuição de frequência, onde você simplesmente dispõe os dados em classes e, após dispor esses dados em classe, você pode fazer análises dessa classe. E para facilitar a análise dos dados distribuídos em classes, a gente tem alguns parâmetros, a gente tem algumas definições. E a gente viu a definição de amplitude, amplitude total, amplitude da classe, a gente viu o ponto médio da classe, a gente viu o que é limite inferior, o que é limite superior, etc. Mas, então, o que nós fizemos foi trabalhar com tabela de distribuição de frequência. O que vamos fazer agora é traçar o histograma de frequência. Tem até aqui o trema, que não está usando mais, né? Mas apareceu aí. O histograma de frequência, ele é uma outra forma de representar aqueles dados que nós distribuímos aqui na tabela. Como assim, professor? A gente vai ver na próxima aula que a gente vai começar com esse gráfico. Fala, mas professor, eu reconheço esse gráfico. Ele é um gráfico em colunas que o senhor mostrou aqui. Um gráfico em colunas. Por que se está chamando esse gráfico de histograma de frequência? E qual é a utilidade do histograma de frequência? Ok? Observe aqui que essas
essas colunas agora, elas não estão mais separadas uma das outras, ok? Eu vou voltar aqui para mostrar para você que quando a gente mostrou o gráfico em colunas, lá atrás, a gente mostrou o gráfico de forma separada, né? Deixa eu ver, vamos lá. Olha aqui. Estrutura dos alunos de uma universidade. A gente mostrou, claro, tanto este gráfico quanto o outro, que a gente vai estudar agora, são gráficos em colunas. A diferença é que o de lá, na forma como está feito, a gente chama de histograma, tá? Vamos ver por quê. Bom, aqui nós vemos que as colunas estão separadas, ok? Então, o Excel permite isso. Esse gráfico foi gerado no Excel. Ele permite isso, essa separação entre as colunas, que facilita, de alguma forma, a visualização e a comparação. No histograma, a gente já prefere juntar, unir essas colunas pelos motivos que você verá aqui, ok? Pelos motivos que você verá aqui. Então, o que a gente faz no histograma? A gente junta as colunas e essa união das colunas, ao encostar uma coluna na outra, vai nos permitir traçar o polígono, que a gente vai ver também ainda na próxima aula, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Histograma de frequência. A diferença para outro gráfico é só essa. A questão das colunas não estarem unidas, estarem separadas. E também, lá nós deixamos um período, uma classe, sem nenhuma ocorrência, sem nenhuma frequência. Enquanto aqui, todas estão com frequência. Houve ocorrências em todas, e nenhuma foi ocorrência zero. Tá? E, mais uma vez, nós temos à disposição aqui da quantidade de alunos, a frequência aqui, nesse eixo vertical, e temos a estatura dos alunos, as classes, na horizontal. Então, o histograma, ele é, na verdade, um gráfico em barras, em colunas, pode chamar de barras, mas em colunas, e essas colunas, elas, na verdade, representam o tamanho dessas classes, ok? Então, o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai estudar o histograma, apresentando para vocês qual é a relação entre cada coluna do histograma e aquilo que está sendo estudado, ok? Eu espero que você esteja gostando do curso. A gente vai fazer aqui, por uma questão técnica, uma divisão aqui para... aliás, já vou adiantar isso aqui, para que na próxima aula a gente já fale de polígono. Fica melhor, dá para adiantar sim, tá? Porque eu fico procurando assim a ordem didática das coisas para facilitar o seu aprendizado. E nem sempre o tempo permite. A gente tem que saber aqui o que fazer, né? Mas vamos lá. Colunas com centro no ponto médio. Então, atenção, pessoal. Atenção. Para ser um histograma, o gráfico em colunas, ele precisa ter essas características. Colunas com centro no ponto médio. A gente já sabe calcular o ponto médio. Como é que nós calculamos o ponto médio aqui? Lembra? O ponto médio dessa classe, 175 centímetros, quer dizer, a classe onde estão os alunos, que têm a estatura entre 1,75 m e 1,82 m. Aqui está. Esta classe, a coluna está sobre ela. E a coluna precisa ter o centro no ponto médio, ok? O centro. Mas, professor, isso parece muito óbvio. É muito óbvio. Mas, se for pedido a você numa questão que você faça esse desenho, ou que você interprete o desenho, pode ser que o desenho que você vai estar vendo, que o gráfico que você vai estar vendo, seja um gráfico em barras, ou melhor, em colunas, mas que não seja um histograma, porque para ser histograma, ele precisa cumprir aqueles preceitos aí que a gente viu. Bom, então, o centro deste gráfico aqui
precisa estar no ponto médio. O centro precisa estar no ponto médio da classe. Tá? Ao desenhar, ao dispor matematicamente isso aí, né, é preciso que o centro esteja no ponto médio da classe. E como é que calcula esse ponto médio? A gente vai somar e dividir por 2. Você vai achar o ponto médio daquela classe. Qual é a outra característica? As áreas das colunas são devidamente proporcionais às frequências das classes. Repetindo, as áreas das colunas são devidamente proporcionais às frequências das classes. Embora não seja tão simples assim medir essa proporção, né? Quando você faz no Excel ou numa outra planilha eletrônica, a proporção já vem exata, né? Então, esta área aqui desta coluna, ela na verdade, ela segue a proporção daquela classe, ok? Ela tem o tamanho da classe, ok? O tamanho da classe. Qual é a outra característica? As larguras das colunas são exatamente, ok? São exatamente iguais às amplitudes dos intervalos das classes. Amplitude do intervalo. Está percebendo? Está percebendo que a gente, ao longo do curso, vai utilizando termos que foram conceituados lá no início? É por isso que eu peço que você não despreze as aulas iniciais. Porque é uma sequência, né? A gente vai definindo, chegando a conclusões e vai utilizando essas definições em aulas subsequentes, tá? Você vai acumulando conhecimentos, vai sedimentando, até chegar em algo mais complexo, como a gente vai ver aqui, lá nos últimos módulos, ok? Então, eu vou repetir que é muito interessante que você comece a ter em mente essas ideias. Bom, só mais uma vez, estamos vendo histograma. Para ser histograma, não basta ser um gráfico em colunas. Para ser histograma, é necessário que o gráfico em colunas cumpra com essas 3 características. Claro, existem outras, essas são básicas. Deixa eu ver se eu trouxe. Eu só trouxe essas aqui para o curso de vocês. Colunas concentram no ponto médio, você calcula o ponto médio, somando o limite inferior da classe ao limite superior, dividindo por 2. Ok? Cálculo do ponto médio a gente já viu. Olha que interessante. A partir de agora, a gente começa a aplicar realmente tudo aquilo que foi aprendido aqui. E já temos muito conhecimento. Então, colunas concentram no ponto médio. Vamos lá. Aqui está. O centro da coluna tem que estar no ponto médio. Qual é o ponto médio dessa classe? Eu somo limite inferior com limite superior e divido por 2. Acho o ponto médio. Ok. As áreas das colunas são devidamente proporcionais às frequências das classes. Ok. A área da coluna tem que ser proporcional à frequência da classe. Tudo bem. O que mais? As larguras das colunas são exatamente iguais às amplitudes dos intervalos das classes. Mas, professor, como é que eu calculo a amplitude do intervalo? Eu subtraio o limite inferior do limite superior, terei a amplitude do intervalo, ok? Então, a largura da coluna ela é exatamente igual à amplitude dos intervalos de classe. As larguras das colunas são exatamente iguais às amplitudes dos intervalos de classe. Agora, professor Jusilândio, eu não estou entendendo. Por que o senhor está repetindo tanto isso aqui, se parece tão simples? Será que é tão simples? Vamos ver? Eu vou te fazer uma pergunta, e aí quero que você responda aí, tá? Você não está aqui diante de mim, mas está me assistindo, vai responder, e depois eu vou mostrar que provavelmente você terá errado. Ok? Se acertou, maravilha. Eu vou fazer uma afirmativa, você vai dizer para mim se é certo ou errado. Num histograma qualquer, a largura das colunas será sempre igual. Ou seja, cada coluna terá a largura exatamente igual à da outra.
Certo ou errado? Se você respondeu certo, errou. Está errado. Ah, professor, aqui está dizendo, são as colunas, as larguras das colunas são exatamente iguais, mas não está dizendo que são exatamente iguais entre si. Neste caso aqui, há uma coincidência, ok? Há uma coincidência, neste caso. Por quê, professor? Porque a largura das colunas é exatamente igual ao intervalo da classe. Ao intervalo da classe. Então, é preciso que se calcule primeiro o intervalo da classe, para depois verificar se ele equivale à largura da coluna. Mas, e o intervalo da classe, como é que eu calculo? Eu subtraio o limite superior, o limite inferior do limite superior, ok? Vamos lá, vamos fazer esse exercício rapidinho. Aqui. Limite superior, 158. Limite inferior, 151. Qual é a largura dessa classe? 158 menos 151 dá 7. Aqui. Limite superior menos limite inferior. 166 menos 159 dá 7. Vamos lá. Limite superior menos limite inferior. Limite superior, 174. Menos limite inferior, que é 167, dá o quê? 7. Limite superior, eu estou calculando a largura desse intervalo. Não se esqueça disso, hein? Não se esqueça disso. Olha aqui, a largura das colunas são exatamente iguais às amplitudes dos intervalos. E a amplitude dos intervalos, eu estou calculando simplesmente subtraindo o limite inferior do limite superior. 182 menos 175, 7. 190 menos 183, 7. Pronto, pessoal. É por isso que neste gráfico, neste histograma, ok? As colunas possuem larguras iguais, olha, exatamente iguais. Neste histograma, elas são exatamente iguais porque a amplitude dos intervalos é igual. A amplitude dos intervalos, que é a diferença entre o limite superior da classe e o limite inferior, são iguais. Olha, 7, 7, 7, 7, 7. Por isso são iguais. Mas, obviamente, se a amplitude de alguma classe aqui fosse menor ou maior que 7, você teria colunas com larguras diferentes, ok? Então, é isso aí. Eu espero que você esteja gostando. E na próxima aula a gente vai trabalhar com polígono de frequência. A gente vai ver que parte também do pressuposto do histograma para facilitar o desenho do polígono de frequência. Espero que você esteja gostando. Até lá.